Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Dindim com Jardim. Neste programa, eu divido estratégias para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, para como lucrar 5 mil já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Eu sou a Simone Bertonha e o tema de hoje é consegui me destacar profissionalmente e agora não dependo mais financeiramente dos meus pais. Gente, e eu sei que depender financeiramente dos pais não é fácil, né? Barra ter que ficar pedindo sempre dinheiro para o pai, para a mãe, para conseguir as coisas. Às vezes para pagar alguma conta, né? Ou para comprar alguma coisa que você precisa. Isso não é legal. Estamos bem na época de carnaval. E isso até me fez lembrar, estava até comentando essa semana, me fez lembrar que aqui na minha cidade sempre teve micaretas fora de época. E eu lembro que nessa época de final de faculdade, recém-formada, eu ia muito com minhas amigas nas micaretas, né? Época de solteira, né? E aí era difícil, essa época é barra. Então eu sei como que é difícil a gente depender do pai e da mãe, porque nessa época eu gostava de ir nas festas, né, com as amigas, só que elas sempre queriam ir de camarote. E aí era complicado, né? Porque as festas não eram baratas, não era, não era baratinho para ir no camarote. E aí, né, eu, dura, tinha que ficar pedindo para a mãe e para o pai, né, para bancar, para ir, porque eu não ia ser a única, ia sozinha lá na pipoca e as outras lá em cima. Ia, né, eu ia ficar lá sozinha. Então acabava pedindo para a mãe e para o pai ajuda para comprar o, o convite, né, do camarote. Então, eu sei, não era fácil, né? Fora as outras tantas coisas que às vezes eu precisava recorrer da mãe e do pai. Então, eu sei, não é fácil. Depender do pai e da mãe não é fácil. Eu mesmo já passei por isso, né? Um bom tempo. E às vezes a gente acha assim, né? Ah, depois que eu me formar, eu vou ter meu dinheiro, né? Aí eu vou trabalhar, eu vou ter meu dinheiro. Só que nem sempre é assim também. Nem sempre o fato da gente ter terminado a faculdade é sinônimo de que a gente já vai ter dinheiro fácil, não é verdade? Porque depois que a gente se forma, vem outros problemas. Do tipo, como que eu vou conseguir clientes? Como que eu vou conseguir me destacar da concorrência? Como que eu vou me encaixar no mercado de trabalho? Porque nada disso a gente aprende na faculdade. A gente simplesmente termina a faculdade de arquitetura, mas a gente não aprende isso. Então, ao se formar, a gente lida com esses problemas que antes a gente nem pensava que poderia passar. Só que o que eu tenho para te falar é que tem sim como você conseguir se encaixar no mercado, driblar a concorrência e se destacar profissionalmente. E isso é através do paisagismo, se tornando arquiteto paisagista ou arquiteta paisagista. Já parou para pensar nisso? Ai, Simone, mas como assim? Por que arquitetura paisagística? Porque através dela você consegue se destacar profissionalmente, diferenciar o seu portfólio, trabalhar em uma área pouco explorada pelos outros arquitetos. O seu trabalho vai trazer qualidade de vida para as pessoas.
Você pode trabalhar em parceria com os outros arquitetos, engenheiros, construtoras. Você também vai trabalhar em contato com a natureza. Então, não tem aqueles estresse de obra, de construção, todo aquele estresse, porque você está sempre em contato com o verde, em contato com as plantas. E também é uma área que está em ascensão. E não é de hoje isso. Mas a pandemia fez isso se tornar mais em ascensão ainda, porque todo mundo quer ter uma planta em casa. Todo mundo sentiu necessidade de ter um verde, de ter essa qualidade, esse contato com o verde em casa. Então, é uma área que está crescendo todos os dias. Você já tinha parado para pensar nisso? Eu acho que não. E não só isso. Quando eu te falo que você se tornar uma arquiteta paisagista, é porque ele tem um grande benefício. Você sabia que só 17% dos arquitetos trabalham, né, na área de arquitetura paisagística? Aí você imagina a quantidade de arquitetos que tem no Brasil hoje. Muita gente. Mas só 17% trabalha com isso. E não sou eu que estou te falando isso, não. Quem deu essa estatística dos 17% foi o próprio CAL, Conselho de Arquitetura. É lá mesmo que fizeram um censo e que deram esses dados de 17%. Ou seja, a minoria. E eu sei isso porque eu sou um exemplo. Eu estou entre esses 17%. Porque eu sou arquiteta paisagista. Eu poderia aqui dar vários nomes de arquitetos paisagistas. Mas, aqui, agora, só tem um, que sou eu. Então, é mais fácil eu dar de exemplo a mim mesmo. Porque eu também sou um exemplo para você. E eu sei quão vantajoso é para você estar entre esses 17%. Porque você consegue mais clientes. Porque você está entre a minoria. Então, você consegue, você não precisa ficar procurando clientes. Porque você pode trabalhar em parceria com outros arquitetos. E eles te indicam clientes. Fora também que os próprios clientes te indicam para os amigos. E por quê? Porque você está entre a minoria. Então, são poucos que fazem o que você faz. Já tinha parado para pensar isso? E eu sei que, pode parecer fácil. E isso, às vezes, pode te gerar alguns obstáculos que te impedem de querer ser arquiteto paisagista. Eu sei, que é normal, eu também passei por esses obstáculos. Obstáculos do tipo, eu não tenho tempo para aprender paisagismo. E eu sei que não é fácil ter tempo. Se você está na faculdade ainda, é difícil conciliar, porque a gente tem um monte de trabalho para fazer. Às vezes a gente vira à noite fazendo trabalho. Sei, gente, eu também passei por isso. A gente tem que conciliar tudo. Às vezes se faz algum estágio ou não, mas se você trabalha, você tem que conciliar tudo isso com mais um monte de coisa que você tem para fazer na faculdade, fora o tempo das aulas da faculdade.
E depois de formado, a gente às vezes acha, ah, não, agora eu vou ter tempo. E não é bem assim, porque você tem tantas outras coisas para fazer, tantos outros afazeres fora, né? Trabalhar, que também acaba não tendo tempo. Mas, na verdade, quando você fala que você não tem tempo, na verdade, você está mentindo para você mesmo. Porque, na verdade, não é que você não tem tempo. Você não tem prioridade para isso. Porque a partir do momento que a gente prioriza alguma coisa, a gente tem tempo. Você já parou para pensar assim? Quanto tempo você gasta hoje no, no Instagram vendo algo que não vai te trazer nada? E a gente às vezes perde um tempão com isso. Vendo coisas que não levam a gente a nada. Então, será que se você priorizar um tempinho, que às vezes você jogava fora, para aprender uma coisa que vai te trazer destaque profissional, diferencial no seu portfólio e no seu currículo também? Às vezes não precisa de muito tempo para isso. Às vezes é dedicando algumas horas, poucas horas, você já consegue você já consegue se dedicar a alguma coisa que vai te trazer resultado. Então, na verdade, não é que você não tem tempo. Você só não priorizou isso ainda. Parou para pensar? E tem também outros obstáculos que atrapalham a sua jornada. Eu sei, gente. Eu também sou arquiteta, eu também passei por obstáculos. Eu passei por essa sua jornada. E eu sei que não ter dinheiro para iniciar, né, trabalhar nessa área, às vezes a gente acha que precisa ter dinheiro para trabalhar com paisagismo. Porque a gente fica criando, porque eu preciso ter um escritório, eu preciso, né, ter algumas coisas, e na verdade não é bem assim. Eu sei que no começo é difícil, e a gente não quer ficar pedindo tudo para o pai e para a mãe. Só que às vezes a gente não precisa de tudo isso. Porque o que a gente precisa é aprender. Aprender a planejar o paisagismo, a organizar tudo corretamente para o seu cliente, para fazer esse planejamento, essa organização. Você precisa aprender a planejar os custos que o seu cliente vai ter com o paisagismo, para você também administrar a sua forma de trabalhar. Então, você não precisa ter dinheiro. Você precisa, sim, aprender como planejar e organizar tudo corretamente.
E para isso não precisa de nenhuma pompa de escritório, é nada. E tem mais obstáculos. Tenho vergonha de trabalhar com paisagismo. É normal ter vergonha. Você não pode ter vergonha de ter vergonha, porque aí o negócio é pior. Ter vergonha é normal, todo mundo tem vergonha de alguma coisa. Às vezes não fala que tem, mas tem. E isso, e ter vergonha é um obstáculo. Mas ter vergonha, na verdade, é uma desculpa que você dá porque você tem medo. No fundo, o que você tem é medo. E você só consegue vencer a sua vergonha se você identificar esses seus medos. E medo, infelizmente, às vezes a gente não consegue simplesmente apagar eles. Infelizmente, não. Às vezes a gente precisa aprender a lidar com eles para que eles ficam pequenos e não atrapalhem a nossa jornada. Porque o que você precisa é vencer esse seu medo e fazer com vergonha e com medo mesmo. Porque se você não fizer, você nunca vai conseguir. Como que você vai conseguir? Como que você vai conseguir lucrar 5 mil já no primeiro mês dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero, se você nunca fizer? Se você sempre ficar criando obstáculo, não é verdade? Então você precisa aprender a lidar com os seus medos. Lidar com eles e deixar eles pequenininhos. Tão pequenininho ao modo de você pegar ele, colocar ele no seu bolso, vai com ele mesmo. Porque ele é tão insignificante que você consegue. Só que você só consegue vencer o medo aprendendo a fazer corretamente. Aprendendo a como fazer tudo corretamente. Buscando esse conhecimento, você consegue diminuir o seu medo. Porque aí você adquire coragem. Coragem para seguir e não parar. Mas você também pode achar que só com o pouquinho que você aprendeu lá na faculdade já é o bastante. Também não pode achar que paisagismo é só colocar uma graminha, uma plantinha aqui, plantinha ali. Porque a maioria das pessoas acham que paisagismo é só isso. Uma grama, plantinha aqui, plantinha ali. Só que não é. O paisagismo é muito mais que isso. E cabe a você, quanto profissional, arquiteto paisagista, mostrar que isso não é verdade. E mostrar a sua importância. Por isso que você tem que aprender a planejar, a elaborar um projeto de paisagismo corretamente. Porque dessa forma, porque o paisagismo não é só pôr uma plantinha aqui, uma plantinha ali. O paisagismo,
ele traz beleza para o local. Ele valoriza o imóvel e a arquitetura e traz qualidade de vida para as pessoas. E só aprendendo a fazer corretamente, planejar, organizar, elaborar um projeto de paisagismo, é que você vai conseguir lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. E eu sei isso porque é isso que eu ensino no meu método. Eu sei isso porque só dessa forma, quando você aprender exatamente isso, a trazer todos esses benefícios, é que você vai conseguir lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo. E isso, mesmo se você não sabia nada de paisagismo, mesmo se for começando do zero. E quando você conseguir esse resultado, você vai conseguir se destacar profissionalmente. E não só isso, você vai conseguir não depender mais financeiramente dos seus pais. E não só isso. Você também descobre que agora vai ter dinheiro sobrando no final do mês. Vai poder pagar suas contas em dias, sem depender de ninguém. Vai ter um currículo e um portfólio diferenciado, com diferencial. Você vai ter o seu reconhecimento profissional, porque agora você vai ser igual a minoria. E quem é minoria se destaca, porque você tem menos concorrência. Você não precisa ficar brigando no meio de um monte de gente, porque você está entre a minoria. Não precisa mais ficar correndo atrás de cliente, porque você trabalha em parceria com os outros arquitetos, ou engenheiro, ou construtoras. Você pode trabalhar em parceria, então eles vão te indicar cliente. E a partir do momento que você trabalha, você tem um primeiro cliente, esse mesmo cliente te indica para os amigos deles e assim, consequentemente. Então você não precisa ficar procurando o cliente vem até você. E depois de tudo isso ainda, você vai dar orgulho para os seus pais. Porque que pai, que mãe, né? Que não vai gostar de ver os filhos se destacando. Não é verdade? E não só isso, você também vai ter aquela coisa de satisfação de estar trazendo o bem para as pessoas, trazer a qualidade de vida para as pessoas. Já parou para pensar nisso? Poxa vida, que legal! Tudo que você vai conseguir. Então, quando eu te falo que é possível lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero, é porque é possível. E se você já está gostando desse conteúdo, já curte, dá um curtir nesse vídeo. Também compartilhe, comente, deixa seu comentário aqui sobre
o que você está achando desses conteúdos. Compartilhe para os seus amigos, arquitetos, estudantes de arquitetura, que também precisam conhecer essas dicas. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Até mais e até um próximo vídeo. Beijão!